começando com 10 minutos de atraso, então vamos terminar com 10 minutos de atraso também. Como eu mencionei na segunda-feira, a apresentação da matemática nas escolas deve ser feita levando em conta as 3 bases fundamentais do ensino, da organização da matemática e, consequentemente, do seu ensino, principalmente do ensino, que são conceituação, manipulação e aplicação. A conceituação diz respeito ao estabelecimento das definições, dos teoremas, da teoria organizada da matéria, para poder ter noção, o aluno ter noção do que é que ele vai usar na matemática e por que aquelas coisas são verdadeiras. Manipulação não tem o sentido pejorativo que às vezes a pessoa dá, manipulada. Manipulação significa trabalho com a mão, o significado intrínseco da palavra, o significado gramatical. Manipulação significa principalmente atitude de natureza algébrica, saber fazer contas, saber resolver equações, saber lidar com as expressões algébricas de modo correto, de acordo com as leis da distributiva, associativa, etc. E também a manipulação existe do ponto de vista geométrico. Você tem construções geométricas, traçar a bissetriz de um ângulo, a mediatriz de um segmento, né? Traçar uma perpendicular a um segmento dado e fazer coisas que são normalmente feitas quando você se depara diante de um problema geométrico. E, finalmente, as aplicações, que hoje em dia os pedagogos chamam de contextualização. Mas prefiro chamar aplicação, que é um negócio mais objetivo. Você sabe o significado, aplicar a matemática no dia a dia. A matemática, devido principalmente ao fato de que aí tem algumas, eu não sei, desculpe, mas a palavra em inglês é misconception. Eu não sei como é que é em português. Me diz aí, Wagner. Misconception significa má interpretação das palavras, né? Por exemplo, matemática. A pessoa acha que matemática significa fazer conta. Isso quer dizer o seguinte, que para o vulgo, para o povo em geral, matemática é fazer conta. Então a manipulação sobressai. Isso tem uma certa justificativa diante do fato de que, durante muito tempo, séculos até, o ensino da matemática era predominantemente dirigido para as manipulações. Eu não sei matemática, eu não gosto de matemática, eu não gosto de fazer conta. Não sei extrair raiz quadrada. Eu não sei extrair raiz quadrada. Eu sabia, quando era jovem, eu sabia, eu, inclusive fui professor do ensino ginasial e médio durante alguns anos, fiz toda a faculdade baseada no fato de que eu tinha que ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro eu dava aula. E então eu sabia extrair raiz quadrada, raiz cúbica, fazer aqueles algoritmos todos. Hoje em dia eu não sei mais, me esqueci. Então também ninguém precisa mais, porque existem as maquininhas, não é isso? Mas cada uma dessas 3 componentes, que são a conceituação, do ponto de vista estritamente matemático, é uma coisa belíssima, a conceituação, porque não há nada que eu considere tão bonito. Olha, eu estou exagerando, existem coisas tão bonitas assim, como uma obra de arte, tá? Mas uma demonstração de um teorema matemático, uma demonstração elegante, é uma coisa que enleva o espírito humano, é uma coisa que faz você se considerar uma pessoa superior a um animal irracional. Isso é muito bonito, mas não é por isso que a matemática é ensinada, não é por isso que nós estamos todos aqui estudando matemática. É porque a matemática tem o seu lado de aplicações, de utilização. Só que para você utilizar a matemática, você precisa, nas aplicações, é indispensável saber a contextualização e a manipulação. Sem contextualização, você não sabe que instrumento matemático você vai usar. Você, diante de um problema matemático, de um problema da vida comum, da vida cotidiana,
O problema em geral não diz assim, seja x, considere a equação do segundo grau, tal. O problema não diz isso, o problema diz outra coisa. Então a gente tem vários exemplos de situações dessas nos problemas apresentados nesse livro. Então a matemática é útil, a matemática é importante no dia a dia, e é por isso que a matemática sustenta a gente também, né? Mas para poder aplicar, preciso saber as outras duas coisas. Saber que instrumento vai aplicar, porque quando você chega, como eu disse, né, diante de uma questão técnica ou de uma questão mesmo no dia a dia, essa questão nunca é apresentada sob a forma de uma equação, nem de uma fórmula matemática. É apresentada em termos cotidianos e você tem que traduzir aquilo para matemática. Para isso você tem que saber um pouco da teoria. E depois você tem que mexer com essa teoria, com esses dados, para resolver o problema. Muito bem. Eu estou fazendo essa conversa longa por dois motivos. Primeiro, para insistir nesse fato de que o ensino feito só de teoria, né, só de conceituação, ele é um ensino incompleto. Foi por isso que a matemática moderna, entre aspas, fracassou no ensino secundário e primário e todo o ensino das escolas, porque é uma ênfase exagerada na conceituação. Do mesmo modo que a ênfase exagerada na manipulação, que era praticada há séculos pelos nossos antepassados, você pega um livro antigo e só tem conta. Isso também não funciona, não é satisfatório. E também, por outro lado, atualmente existe o perigo da contextualização. Porque existe uma classe de pessoas que se intitulam pedagogos, que na verdade não são, que se comportam como costureira de bairro, que aprende, tem um modelito aí que o Christian Dior, ou Versace, ou qualquer outro desses lançou, vamos fazer, aí vai imitar aquilo, né, sem saber para que serve aquilo. Bom, não serve para nada, né? Então, a função exponencial, que é o assunto que nós devemos tratar hoje, ela tem essa vantagem, ela tem esses três aspectos da função exponencial, da posição da função exponencial na matemática, são bastante nítidos, claros e imediatos. A função exponencial começa inicialmente com a questão de natureza contextual. Você tem uma função que é definida para todos os números reais e que toma valores, inicialmente a gente supõe que toma valores reais, mas depois a gente vê que não toma todos os valores reais, só assume valores positivos. E essa função, você tem que manipular essa função. A manipulação é bastante clara, simples, porque essa manipulação depende só de duas coisas. Primeiro, é que uma função é monótona, injetiva. E vocês vão dizer, peraí, você está exagerando. Para que essa terminologia assim sofisticada, monótona, injetiva? É porque eu não quero dizer monótona crescente ou monótona decrescente, porque existe um tipo de monótona que não é nem crescente nem decrescente, é não crescente e não decrescente. Uma função cujo gráfico é assim, é uma função monótona, mas não é nem crescente nem decrescente, ela é não decrescente, porque tem um pedaço em que ela fica constante. Então, injetiva significa que isso aqui não ocorre. Ela é ou crescente ou decrescente. Quer dizer, o gráfico dessa função ou é assim, ou é assim. Mas nunca assim. Ok? Eu não consigo pensar numa função sem imaginar o gráfico. Pensando no gráfico, eu tenho uma ideia de como é que a função se comporta. Então, se vocês têm essa mesma mania,
Estão de acordo comigo? Bom, então, a manipulação, ou melhor, a conceituação da função é que ela é monótona e injetiva, e segundo, que ela tem a propriedade de complicar um pouco as coisas. Ela transforma somas em produtos. Então, normalmente, a gente representa essa função da seguinte forma: f de x igual a a elevado a x. Então, existe um número, existe um a maior do que zero, tal que f de 1 é igual a a. Não vou existir isso. Essa função está definida para todo número real, em particular está definida pelo valor 1, então eu vou dizer que f de 1 é igual a a. Pronto. Onde a é um número positivo. Conforme o a seja maior do que 1 ou positivo menor do que 1, essa função vai ser crescente ou decrescente, mas isso a gente vê depois. O que mais importante é o seguinte: essa função é representada, f de x, como eu disse, é representada sob a forma a elevado a x. E isso aqui, essa propriedade significa que a elevado a x mais y, isso aqui é o f de x mais y, é igual a elevado a x vezes a elevado a y. E a terceira é que a elevado a 1 é igual a a. Então você vê o seguinte: não é necessária que a pessoa saiba com todo o detalhe como é que a função está definida. Por exemplo, para x igual a raiz de 2. O que é 3 elevado à raiz de 2? Isso tem uma maneira de calcular que nós vamos ver aqui. É só você aproximar o raiz de 2 por números racionais, e você vai tomando valores cada vez mais aproximados de 3 elevado à raiz de 2. Uma coisa que a gente precisa ter consciência é de que os números reais raramente são dados de forma completa, total, absoluta, exata. Eles são dados por suas aproximações. Existe um número real conhecidíssimo chamado de π. Quanto vale π? Não sei, 3, eu estou melhor, sei, mas sei aproximadamente. Depende da aproximação que você quer, né? Eu tenho um colega aqui, que o Wagner conhece muito bem, que o hobby dele, quando ele era garoto, era aprender π com mais e mais casas decimais. Ele chegou até 120 e tantas casas decimais, aí que ele conheceu, numa Olimpíada Matemática, conheceu um rapaz mexicano que sabia π com 500 casas decimais. Aí ele desistiu. Outro dia, passou na televisão, já faz um tempo atrás, um japonês que sabia dizer π com não sei quantos milhões de casas decimais. Ele fez uma gravação que levou horas e horas a fio dizendo isso. Dizendo as casas decimais de π, depois foi checado que ele estava certo. Hoje em dia já sabe calcular π com 5 bilhões de casas decimais, né? Bom, então quer dizer o seguinte: o número real ele é dado por suas aproximações. E sobre a função exponencial, o mais interessante de tudo é que bastam essas três propriedades para que ela seja caracterizada. Só existe uma função com essas três propriedades. Dado o número A, existe uma única função monótona e injetiva que tem essa propriedade 2 e essa propriedade 3. Só. Então você não precisa saber nada mais sobre o número, sobre a função exponencial. Uma simplicidade do ponto de vista de manipulação fantástica, que é só isso aqui que você precisa saber. E mais o fato de que ela é monótona. Se A for maior do que 1, ela vai ser monótona crescente. Se A for um número positivo entre 0 e 1, ela é monótona decrescente. Só precisa saber isso. Então, do ponto de vista, isso eu tenho que provar, estou fazendo uma afirmação aqui categórica, com toda a ênfase, mas eu preciso justificar por que eu tenho essa certeza, né? Mas por que essa função é tão importante?
Essa função é importante porque ela está ligada a coisas que são da vida, do dia a dia, como, por exemplo, juros, né, desintegração radioativa, ou desintegração radioativa não é bem do dia a dia, não, mas, por exemplo, você toma um remédio, aí você abre, como eu sou meio curioso, gosto de ler as bulas de remédio, então diz assim, a meia-vida da substância, dessa substância é tal. Ou então, outra bula menos técnica diz assim, após 24 horas, a concentração plasmática dessa substância no seu sangue reduz-se a 10% do início. Quer dizer, você toma um remédio, eu tomei uma vez um antibiótico, eu estava com dor de garganta, aí tomei um antibiótico e vi a bula dizia o seguinte, mas o médico tinha dito que eu tinha que tomar aquele comprimido de 12 em 12 horas. E a bula dizia que após 24 horas o que eu absorvi, o meu organismo tinha eliminado aquilo que eu tinha ingerido e só restavam 10% daquilo. Então eu tive a dúvida, se ele mandou eu tomar isso de 12 em 12 horas, eu quero saber quando eu chegar daqui a 12 horas qual é a concentração que vai estar. Se depois de 24 horas ela só resta 10%, em 12 horas resta quanto? Alguém tem um palpite? Aceite palpite. Vou repetir. Você tem uma substância que está no seu organismo, mas é eliminada. O organismo elimina essas coisas, mediante vários processos de eliminação. 3 principais, né? Urina, fezes e suor. Não existe outro. Então, hoje eu trabalhei tanto que emagreci. Emagreci. Gastei muita energia e emagreci. Tá bom, você gastou energia correndo ou fazendo exercício, aí a sua gordura transformou-se em suor, em urina, mas não o pensamento. Mas então, alguém aceite palpite. Depois de 12 horas, o que é que resta da substância? Em 24 horas, só restam 10%, 1/10. E em 12 horas resta quanto? Gostei da resposta. Não vou continuar a aula se ninguém disser quanto é. Não é possível, ninguém tem coragem de dar um palpite. 40 o quê? 40%. Por que 40%? Por que não 20%? A concentração plasmática, o resíduo que tem no meu organismo é eliminado, mas não de forma linear. É exatamente, mas 40% é um chute, né, que você deu. Mas é uma pergunta que a gente vai dar uma resposta exata. Hein? Não estou ouvindo, não. Ela está perguntando se você perguntou isso para o médico. Se o quê? Se você perguntou isso para o médico. Eu não. Mas a observação foi válida. Não, mas uma vez eu falei com um médico a respeito de outro remédio que eu estava tomando, que era um remédio de uso continuado, e aí porque sempre sobra alguma coisa, e aquela coisa vai se acumulando, você toma mais, aquilo você toma mais, sempre sobra alguma coisa. Então eu fiz a conta, saber daquele remédio que eu estava tomando, quando N tende para o infinito, qual? Não que eu vivo infinidade, mas qual a tendência, né? Só vai sobrar alguma coisa, nunca vai ficar totalmente eliminado. Aí eu dei a fórmula para ele e ele ficou agradecido. É uma soma de uma progressão geométrica. Bom, então, veja bem. Então nós vamos estudar a função exponencial.
Então, a função que tem essas três características. O importante é que eu afirmei aqui para vocês, do meu ponto de vista, é importante saber que essa função fica inteiramente caracterizada por essas três propriedades. Se eu sei o f de 1, e se eu sei que f de x mais y é f de x vezes f de y, e se eu sei que a função é monótona e injetiva, essa função tem que ser uma só, não existem duas. Eu queria dizer a vocês o seguinte, isso é um exercício proposto e resolvido num livro de cálculo escrito por um cara chamado Augustin Cauchy. Augustin Louis Cauchy, que é um matemático que foi um dos caras que realmente, um dos pais da moderna análise e organização do cálculo diferencial. Faz parte do curso que ele deu na Escola Politécnica, na época, começo do século XIX. Então, isso é um problema que tinha lá, que ele aparece com a resolução. Só que, em vez de monótono injetivo, ele põe aqui que a função é contínua. Dá no mesmo. Mas aqui nós não estamos lidando com continuidade, então monótono é uma noção que substitui bem e é mais elementar. Muito bem, então, essa função, suponha que eu tenha uma função com essas três propriedades. Se eu tenho uma função com essas três propriedades, eu observo o seguinte, essa função Então, essa função nunca pode se anular. Nunca pode se anular. Algumas funções, f de x diferente de zero, não significa que... Significa que essa função não pode ter um ponto onde ela se anula. Nunca. Por quê? Porque se ela tivesse algum ponto onde ela se anulasse, então a gente prova isso por absurdo. Suponha que por absurdo existisse um ponto x0 onde ela era zero. Se existisse esse ponto onde ela é zero, então qualquer que seja x real, eu teria que f de x é f. Bom, x é a mesma coisa que x0 mais x menos x0, certo? X é x0 mais x menos x0. Substituir 6 por meia dúzia. Então, mas aí, isso aqui é uma soma. Isso aqui fica f de x0, de acordo com a propriedade 2, vezes f de x menos x0. Que eu não sei quanto é f de x menos x0, mas sei que f de x0 é igual a zero. Então, multiplicando qualquer número por zero, o resultado é zero, dá zero. Quer dizer, uma função que tem essa propriedade 2 aqui, se ela se anular em um ponto que seja, ela se anula em todos os pontos, então ela é uma função identicamente nula. Mas ela não pode ser identicamente nula, está proibido, porque ela é injetiva. Se existe uma função que jamais poderia ser confundida com a função injetiva, é a função identicamente nula, a menos que o domínio dela fosse o conjunto zero, formado pelo único elemento zero. Ou por um elemento qualquer, mas um único elemento. Então, essa função nunca se anula. Mais do que isso, f de x é maior do que zero, qualquer que seja x. Ela nunca pode ser negativa. Nós estamos agora trabalhando como o Hercule Poirot nos livros da Agatha Christie. Ele tem um crime que ele vai desvendar, ele começa a olhar as pistas e vai organizando, vai preparando para descobrir quem é o assassino, e no último capítulo tem sempre uma surpresa. Teve um livro da Agatha Christie que o assassino era o cara que escreveu o livro. Então nós estamos dando uma de detetive aqui, a função. Por quê? Porque é o seguinte, porque f de x
que nunca é zero, é f de x sobre 2 mais x sobre 2. X é x sobre 2 mais x sobre 2. Mas acontece que f de uma soma é o produto dos f's. Então isso aqui fica f de x sobre 2 ao quadrado. E tanto quanto nós saibamos, quadrado de um número não nulo, num número real diferente de zero, o quadrado é sempre positivo. Então, essa função... Então a gente já começa a descobrir coisas a partir desses 3 dados aqui. Por enquanto eu não usei o dado número 3, só tenho o 1 e o 2, a função monótona e injetiva. A injetiva eu só usei para dizer que ela não pode ser identicamente nula. Agora essa propriedade aqui eu usei bastante. Então essa função é sempre uma função positiva, então não custa nada eu botar aqui que ela toma valores em R+. E aqui eu quero chamar a atenção para o fato que na nossa terminologia R+ é o conjunto dos números reais positivos, não tem zero não. Zero não é positivo. Zero não é positivo nem negativo. Então F' é o conjunto dos números reais positivos. Mas ainda está longe de eu dizer que essa função tem que ser exponencial. Bom, então eu quero saber, por exemplo, se eu pego um número natural. Como é que é f de n? N é igual a 1, mais 1, mais 1, mais 1, n parcelas. E aqui eu aproveito para observar que alguns livros dizem que a elevado a n é o produto de n, é a multiplicado por a n vezes. Está errado. A ao quadrado não é multiplicado por a uma vez, não. Não é 2 vezes, é uma vez só. Então a ao cubo é a multiplicado por a 2 vezes. A vezes A é uma vez, depois vezes A é a segunda vez. Então A elevado a N é A vezes A, N menos uma vezes. Isso é uma pegadinha, né? Isso não atrapalha a vida de ninguém. Também não ajuda. O correto é dizer que A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. Aí sim. Inclusive porque, estritamente falando, A multiplicado por A N vezes é A multiplicado por A. Se você multiplicar a segunda vez, é A multiplicado por A. A terceira vez, continua A multiplicado por A. Se você disser isso N vezes, continua A multiplicado por A. Não muda nada. Então, não é um produto A multiplicado por A N vezes. Você pode ficar a vida toda repetindo A multiplicado por A, não vai dar A elevado a N. Dá A multiplicado por A. Então, é um produto de N fatores iguais a A. Aí sim. Quer dizer, isso aqui está ficando uma aula de coisa chata, né? Implicâncias aqui, implicâncias ali e tal. Então, f de n é igual a f de 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a f de 1 vezes f de 1, vezes etc, vezes f de 1. E isso é a vezes a vezes a vezes a, que a elevado a n. É o produto de n fatores iguais a a. Então f de n já sei, já começa, aqui o Hercule Poirot já está começando a chegar perto do assassino. Pelo menos para n natural, f de n é igual a elevado a n. Aí tem o problema de saber o que é que acontece com f de r, onde r é um número irracional. Primeiro, por exemplo, quando n é um número inteiro. Pode ser natural, pode ser zero ou pode ser negativo. Então, eu quero saber, por exemplo, o que é f de menos n. Não sei o que é f de menos n. Eu só sei o seguinte, que a, ou melhor, que 1 é igual a
A menos A. Não, desculpa. Não, vou falar mais claramente. Menos N somado com N é igual a zero. A, antes de N pertencente a Z, desculpem, eu estou me atrapalhando. F de zero é igual a quê? Primeiro, o que é F de zero? A minha função F está definida para todos os números reais, em particular para x igual a zero. Eu sei o seguinte, que N menos N somado com N é igual a zero. Não, ou seja, F de zero é igual a F de zero mais zero, que isso é igual a F de zero vezes F de zero. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso nas aulas dos seus colegas, não. Estou fazendo isso aqui para vocês porque vocês já são crescidinhos. Então querem saber das coisas. Mas encher o saco dos alunos com isso não vale a pena. Então F de zero é um número que multiplicado por ele dá ele mesmo. Mas eu sei que ele é positivo. Então ele é igual ao seu quadrado, então cortando F de zero aqui, isso aqui fica 1 igual a F de zero. Então, essa função, com essa propriedade aí, tem que transformar o zero no 1. Então eu sei que isso nos leva a especificar que A elevado a zero é igual a 1. Muitas vezes, isso é apresentado como uma demonstração de que A elevado a zero é igual a 1. Você, para demonstrar que A elevado a zero é igual a 1, você teria que ter uma definição prévia de A elevado a zero para mostrar que aquela sua definição que você deu leva ao número 1. Aqui no nosso caso, eu suponho que eu tenho uma função que tem essa propriedade, e então essa função tem que levar a 0 a 1. Então a conclusão que eu tenho é a seguinte: se eu quero definir A elevado a zero, de tal modo que essa propriedade aqui, A elevado a x mais y, seja igual a elevado a x vezes A elevado a y, essa propriedade seja mantida, a única maneira de eu definir A elevado a zero para que essa propriedade seja mantida é definir A elevado a zero igual a 1. Então eu sou obrigado a definir A elevado a zero, por definição, igual a 1, a fim de preservar essa igualdade, que é uma coisa que eu quero preservar, que é útil. Tá? Bom, inclusive, e depois, em seguida, agora eu vou considerar N pertencente a Z. Então, N, por exemplo, menos N, onde N é um número natural. Então, vou considerar N natural. E vou calcular F de menos N. Para isso, eu tenho que saber que é menos N mais N é igual a zero. Então, F de menos N mais N é igual a F de zero. Ok? Mas F de menos N mais N é F de menos N vezes F de N. E F de zero, esse aqui F de zero é igual a 1. Daí eu concluo imediatamente que F de menos N é igual a 1 sobre F de N. Então eu vejo que essa propriedade, uma vez estabelecido o fato de que admitido o fato de que aquelas três condições são satisfeitas, são cumpridas, então essa função para N pertencente a Z igual a elevado a N, para todo N pertencente a Z. Porque a gente sabe que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. E aqui acaba o mistério. Por que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N? É uma convenção, é uma definição que se dá. Com que finalidade? Com o objetivo de manter, de preservar essa relação. Para preservar essa relação de que F da soma é o produto dos F, eu tenho que admitir que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. E assim também a gente verifica para o caso de um número racional qualquer. Você pega F de M sobre N. Você tem aquela função com aquelas três propriedades e a gente aos poucos vai identificando essa função. Eu não sei, eu só sei que essa função, F, isso aqui elevado a N,
é F de M sobre N, mais etc., mais M sobre N. Estou aqui um pouquinho mais rápido, porque F da soma é o produto dos F, mas isso aqui é F de N parcelas aqui. Isso aqui é F de M. Então, eu sei imediatamente que F de M sobre N, a elevada à enésima potência F de M é igual a raiz enésima de F de M. Ou seja, que é igual a raiz enésima de A elevado a M. Ok? Então, eu já sei que a minha função que cumpre essas propriedades cumpre essas condições, satisfaz essas três propriedades, goza dessas três propriedades, então essa função ela é uma função do tipo f de R igual a elevado a R para R racional. Aí surge a questão, e para R irracional? Para R irracional, o que é a atitude adotada por Cauchy foi dizer, como é contínuo, todo número irracional é o limite de uma sequência de números racionais, então a função é contínua, f de R é igual ao limite de A elevado a R, quando f de x, se x é o limite de números racionais R, então f de x é igual ao limite de f de R, então vale a propriedade para irracional também. Mas nós aqui adotamos o ponto de vista de não supor que os leitores do livro saibam, tenham conhecimento, embora as referências esparsas sobre continuidade não é uma coisa que acontece no ginásio, no colégio. Fala, você está com a cara de quem... É outra coisa. Estava perguntando no jogo do Fluminense. Começa... Já começou, já está... Fluminense e Corinthians hoje. Não sei quanto é que está o jogo, não. Por isso que eu estou meio apreensivo. Então, a função que tem essas propriedades é a função exponencial. Então, isso é uma caracterização da função exponencial. Mas na prática, as funções que ocorrem nas aplicações não são somente do tipo função exponencial. Aparecem funções, ou melhor, não são somente funções exponenciais. São funções da forma f de x igual a b vezes a elevado a x. Isso é o que eu chamo de função do tipo funções do tipo exponencial. Vocês devem ter percebido a analogia que existe entre função exponencial e função linear e função do tipo exponencial, função afim. É uma analogia bastante sólida, que se prolonga em várias propriedades. A função do tipo exponencial é uma função dessa natureza. Assim. Por exemplo, a concentração plasmática de uma substância no sangue, ou então os juros da caderneta de poupança, o capital aplicado depois de um certo tempo ter com os juros fixos, são funções do tipo exponencial. Por exemplo, se você tem uma substância radioativa, uma substância radioativa, ela, com o passar do tempo, aquela substância radioativa que está dentro de um espécime que ele pega, ela vai emitindo partículas e vai se transformando.
As partículas que ela emite não alteram substancialmente a massa se eu tenho um pedaço, por exemplo, de uma matéria que está com rádio, urânio, etc., com o tempo, o teor de urânio, de rádio, ou seja que for, vai diminuir, porque ela emite essas partículas e com isso a massa de substância radioativa vai diminuindo e ela vai se transformando. Não significa que ela se evapora. O peso continua praticamente o mesmo, milésimo de grama, que vai alterar. Mas acontece que a substância se altera, o teor da substância se altera, ela vai perdendo a radioatividade. De uma forma seguinte, que a perda é proporcional à massa existente no momento. Do mesmo modo que quando você tem o dinheiro na caderneta de poupança, o seu ganho é proporcional ao dinheiro que você tem naquele momento. Tá? Isso não lembra a função linear, o aumento de x, se dá um valor f de x mais h é igual a f de x vezes f de ax é igual a a vezes f de x linear, quer dizer, é proporcional. Mas aqui é proporcional ao que existe no momento. Uma função, ela é f de x mais h menos f de x. Isso é o aumento do valor de f de x quando eu passo de x para x mais h. Esse é o acréscimo absoluto. Mas a função exponencial, ela se relaciona com o acréscimo relativo. Quer dizer, a razão entre f de x, entre o acréscimo absoluto e o valor no momento h. Quer dizer, isso aqui é como se você tivesse um dinheiro aplicado, isso aqui é o que você ganhou depois de decorrido o tempo h, isso aqui é o que você ganhou por cada tostão aplicado. Isso aqui é o acréscimo relativo. Esse acréscimo relativo, como todo mundo vê, está na cara, que é f de x mais h sobre f de x menos 1. É isso? É só simplificar. Então, tanto faz dizer que isso aqui depende apenas de h, mas não de x. Isso significa, quando você faz uma afirmação desse tipo para a função f, você está dizendo, por exemplo, se fosse no caso do dinheiro que você aplicou na caderneta de poupança, juros fixos, os juros não variaram, então isso significa que os juros não aumentaram, nem diminuíram, os juros continuam o mesmo. Isso aqui é a relação que existe entre o que você ganhou e o que você aplicou. Então isso aqui depende só de h. Essa propriedade é que caracteriza as funções do tipo exponencial. Então isso é um teorema. O teorema é o seguinte. E esse teorema que justifica o emprego desse modelo aqui para descrever a variação de certas grandezas, como por exemplo a substância ingerida, uma droga ingerida, ou a substância radioativa, o capital empregado a juros fixos. Esse modelo matemático para descrever essas circunstâncias. Por exemplo, no caso que eu mencionei para você, se eu tiver, no caso do antibiótico que eu tomei, MT vai ser M0 vezes A elevado a T, onde A é uma certa constante que depende do remédio que eu tomei. Só que é um número menor do que 1. Por quê? Porque isso aqui é a massa da substância que permanece no meu corpo após o decorrer do tempo T, a partir do momento que eu ingeri aquilo. M0 é o momento inicial, a massa inicial. E o A, o A é qualquer número, é um certo número entre 0 e 1 que depende da substância que eu ingeri. Para cada um eu tenho um valor diferente.
Então, o que eu sabia é o seguinte, que está escrito na bula que m de 24 é igual a m0 vezes a elevado a 24. E a bula me disse que isso aqui é m0 sobre 10. Eu tenho só m0 sobre 10. Ok? Então, a minha pergunta é saber quanto é que é m de 12. Agora, isso aqui é uma pequena manipulação. É um exemplo de manipulação. Quer dizer, até aqui eu usei a conceituação. Eu sei que a substância tem esse tipo, admitindo que a função é do tipo exponencial, ou seja, que isso aqui depende só de h. É mais ou menos claro nesse caso que depende só do tempo percorrido, não depende da quantidade de substância que eu ingeri. Mas, quanto é que é m sobre 12? Então, m de 12 é igual a m0 vezes a elevado a 12. Olha que eu estou mexendo com esse a, eu não sei o que é, quanto vale a, e nem quero saber, no caso aqui não me interessa. É uma certa constante que é associada à substância que eu ingeri. Então, eu sei que isso aqui, sabendo disso, eu sei que m0, isso aqui, então, cancelando o m0, eu chego à conclusão seguinte, que m de 12 é igual a m0 vezes a elevado a 12, que é igual a raiz quadrada. Não, m de 24 é igual a m0 elevado a 24, m de 12 é igual a m2, então m de 12 ao quadrado. Não, eu vou simplificar o m0. Fica o a. Ih, agora me embananei aqui, peraí. Então, é o quadrado de a elevado a 24 é o quadrado de a elevado a 12. Então, eu sei que m0, m de 24 é igual a m de 10, m0 sobre 10, m de 12 é igual a m0 a elevado a 12. Então, eu tenho aqui o seguinte. Raiz quadrada de 1 sobre 10. Isso. Então, a elevado a 12 é igual a raiz quadrada de a elevado a 24. Isso é óbvio, né? Raiz quadrada de a elevado a 24, que é igual a elevado a 24. Eu sei que é 1/10. 1/10, então a raiz quadrada de 1/10. Ah, tem aqui. Então, o que eu tenho é o seguinte, que m de 12 é igual a raiz quadrada de 1/10 vezes m0. Ok? 0,31. Isso, nada como se ter na audiência uma pessoa assim. É 0,32. 0,3190 alguma coisa, né? 60. Então, o que eu vou ter é igual a 0,32, digamos assim, do M0. Quer dizer, depois de 12 horas eu vou ter mais ou menos 1/3. Se fosse 0,33 seria 1/3. Então, mais ou menos 1/3. Se depois de 24 horas só resta 1/10, depois de 12 horas resta 1/3. Não é 1/4. Mas você chegou perto. Seria 1/3. Terço é mais do que 1/10, o que prova que realmente a coisa... Aí você pode calcular o M0, a partir daí, sabendo disso, você calcula o M0. Bom, mas aí, onde é que eu estava? Estava no seguinte ponto. Você tem que ter uma função matemática que descreva certo tipo de fenômeno. Mas para você saber que função é essa, você precisa ter um teorema de caracterização. No caso aqui, seria uma função, eu afirmo que nesse exemplo que eu dei, a função é uma função do tipo exponencial.
Mas então, para ter certeza de que isso que eu estou dizendo é verdade, eu preciso ter uma caracterização da função do tipo exponencial. Então, a caracterização é a seguinte: seja f uma função que só assume valores positivos, vamos, monótona, injetiva, você sabe, né? Já disse, vou repetir. Monótona injetiva é o seguinte: ou é crescente ou é decrescente, não tem pedaços estacionários. Quer dizer que esse acréscimo relativo não depende do momento x, depende só do acréscimo que você deu a x. Em todos os momentos, esse acréscimo relativo é o mesmo. Isso é uma coisa que caracteriza o uso das funções do tipo exponencial, que é exatamente porque esse acréscimo relativo depende não da quantidade. Por exemplo, chama-se meia-vida de uma substância o tempo que ela leva para se desintegrar uma substância radioativa, se integrar e a sua radioatividade reduzir-se à metade. Esse tempo é o mesmo, tanto faz você pegar uma tonelada de urânio, como 1 grama de urânio, o tempo que eles levam para reduzir-se à metade do que ele tinha. É claro que a radioatividade de uma tonelada é brutalmente maior, nem existe, nunca vi ninguém com 1 tonelada de urânio, mas, em todo caso. Então, quer dizer o seguinte, não depende da quantidade, é a mesma coisa. Quer dizer, depende só do tempo. Tá? Tempo que levou para o acréscimo. Então, seja essa uma função com essa propriedade. Então, o teorema é esse, que caracteriza as funções do tipo exponencial. Esse é o teorema no qual se baseia toda a aplicação da função exponencial para problemas de natureza como essas que eu mencionei. É um problema clássico também, o problema de você ter um tanque com salmoura, e você tem uma torneira que despeja água limpa nesse tanque, e outra torneira que evacua a mesma quantidade de salmoura que a água limpa, que a primeira torneira jogou. Então, com o tempo, o que vai acontecer é o seguinte: você vai jogando cada vez mais água pura e saindo de salmoura. Então, é claro que a quantidade de salmoura vai diminuir, mas não diminui linearmente, diminui exponencialmente. Então, ela é regida por uma expressão desse tipo, onde A é um número compreendido entre 0 e 1. Então, esse é o teorema básico. Como é que a gente demonstra? Esse teorema é muito simples. Você tem que isso aqui depende só de H e não depende de X. Então, eu vou chamar de f de x mais H
sobre f de x, vou chamar de φ de h. Então, vou supor inicialmente que f de 0 é 1. Certo? Ou seja, eu vou obter que o b é igual... Então, o que vai acontecer é o seguinte, se f de 0 é igual a 1, isso aqui não depende do x, depende só de h, não depende do x, então tomo x igual a 0. Então, fica f de h sobre f de x igual a φ de h. Então, F de 0, f de 0, que é que é 1. Então, f de h é igual a φ de h. Então, significa o seguinte, que f de x mais h é igual a f de x vezes f de h. Agora, como a função é uma função monótona e injetiva, que tem essa propriedade, então f de x mais h, então essa função f de x é do tipo a elevado a x. Porque nós já sabemos que os únicos tipos de função que tem essas três propriedades são as funções exponenciais. Então, f de x é igual a a elevado a x. Então, em geral, isso aí é quando f de 0 é igual a 1. Sem essa condição, f de 0 igual a b, aí essa função, você divide a função por b, você tem o caso que f de 0 é igual a 1, e você tem que f de x é igual a b vezes a elevado a x. Então, essa é a caracterização da função do tipo exponencial, que não é necessariamente, que são as funções análogas às funções afins. Ok? Existe outra forma de caracterizar as funções do tipo exponencial, que às vezes aparece como sendo uma coisa sofisticada demais, mas que na prática realmente ela é muito mais fácil de verificar do que verificar essa condição aqui que depende só de h. Que é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função que a cada b aí aparece uma função de duas variáveis, porque na verdade eu estou considerando aqui o b como sendo uma variável. Então eu tenho uma função f de bx que é uma função que toma valores positivos. Aí aparece uma expressão aqui que costuma assustar as pessoas. Essa expressão aqui, para uma pessoa menos experiente, dá um pouquinho de medo. Mas, na verdade, se a gente começar a olhar para ela, dá um medo porque aparece aqui uma variável que é o valor da função na outra variável, no outro ponto. Mas se a gente olhar isso com desprendimento, quer dizer, com coragem, sem nada de medo, começa a observar o seguinte. Vou imaginar um caso concreto. Vamos supor que eu tenha uma quantidade de dinheiro
aplicado numa caderneta de poupança, por exemplo. Uma coisa que seja juros fixos. Juros não varia. Então, isso aqui é o que eu apliquei, F de BX, isso aqui, B é o meu investimento inicial. Eu peguei B reais e botei na caderneta de poupança. E aqui é o T. Vou chamar de T. É o tempo. Então, isso aqui significa o seguinte, o meu capital, quando eu apliquei B, decorrido do tempo T. Ok? O que essa igualdade aqui diz? Essa igualdade diz o seguinte, se eu pegar, deixar passar um tempo S, e eu fizer uma aplicação paralela, eu olho, decorrido do tempo S, eu olho quanto é que eu tenho. Tenho F de BS. Aí eu pego aquele, digamos assim, que eu tiro aquele dinheiro do banco. Tiro. Depois dou um passo, chego fora do banco, não sou assaltado nem nada, volto. Aí não tem graça, né? Volto e aplico de novo. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o seguinte, eu apliquei o capital B durante um tempo S, aí voltei e apliquei de novo. Deixei agora passar o tempo T. Então, isso aqui está dizendo, é a mesma coisa que se eu pegasse o meu capital inicial B e deixasse passar o tempo S mais T. E essa igualdade aí traduz o fato de que o juro é constante, é fixo, juro fixo. Ok? Então, essa função aqui, que satisfaz essa condição, ela é uma função do tipo exponencial. Então, é uma forma de você verificar que a função... Isso aqui é uma maneira de você concluir que... Esse meu exemplo do capital aplicado aqui já indica que a fórmula correta para ver quanto é que eu tenho é essa fórmula aqui. Porque nós acabamos de ver que essa condição aqui é satisfeita. E em geral, de um modo geral, radioatividade, todos esses exemplos em que aparece a função do tipo exponencial, fica muito mais fácil você verificar que ela cumpre essa condição aqui, que parece complicada no começo, mas é muito mais fácil de verificar isso do que verificar que isso depende de H. É uma covardia se for. A demonstração é bem simples, mas eu não vou demonstrar não. Porque está aqui feito no livro com todo. Um detalhe, são duas linhas só. Bom, eu vou fazer. Vou deixar de preguiça, eu vou fazer. Como é que a gente vê isso? A gente define aquela função φ. Vou definir. Φ é uma função definida assim. Quer dizer, eu apliquei R$1 e deixo passar o tempo T, dá φ de T. Aí o que é φ de S mais T? Ah, eu esqueci de dizer. Ah, foi até bom falar. Porque agora eu vi que... Eu esqueci de dizer outra coisa. A minha caracterização aí está incompleta. O teorema está incompleto. Isso aqui não basta isso aqui. Tem que ser o seguinte. F é crescente, é monótona em T. Quer dizer, ou crescente ou decrescente. Quando o T cresce, a F cresce, ou então quando o T cresce, a F decresce. E além disso, linear em B. Que, aliás, é uma coisa que em todos os exemplos fica claro. Se eu dobrar o capital, é claro que eu vou receber 2 vezes mais, porque senão eu pegava e dizia, eu não vou... Se eu chegar no banco e dizer, eu vou aplicar isso aqui, vai ter um capital vai ser tal, depois de um certo tempo.
Se eu aplicar 2 vezes, eu tenho que ganhar o dobro. Se o cara disser não ganho o dobro, então tá bom, então eu aplico 2 vezes. Esse aqui uma vez, esse aqui outra vez, faço 2 aplicações, no fim eu ganho o dobro. Então, o φ de S mais T vai ser o quê? Φ de S mais T vai ser F de 1 S mais T. Isso aqui é F de 1 S T, de acordo com essa propriedade aqui. Que isso aqui, como é linear em B, significa que eu posso botar esse fator aqui para fora, fica F de 1S. Isso aqui, o buraco que ele ocupa aqui, porque está multiplicado por 1. F de 1T, que é igual a φ de S vezes φ de T. Pronto. Então, isso significa que essa função φ é uma função exponencial. Então, isso significa que φ é uma função exponencial, porque ela tem as mesmas propriedades, monótona, e T, e φ de S mais T, φ de S vezes φ de T. Então, essa função é do tipo φ de T igual a A elevado a T. Então, F de BT, bom, é linear em B, então isso aqui eu posso botar esse B em evidência, fica 1 aqui dentro. Então, isso aqui é B vezes φ de T, que é igual a B vezes A elevado a T. Pronto. Então, essa maneira de caracterizar, vocês talvez não tenham o hábito de dar uma de detetive Poirot, né? Mas é importante que a gente saiba caracterizar as funções que a gente vai utilizar. Vocês viram isso na função afim. Você viu o caso do Wagner foi comprar um sapato para o filho dele. Você conhece a história, você contou a história, né? Não, está no livro, dessa vez eu não contei, não. Dessa vez ele não contou a história, ele foi comprar um sapato. Mas ele não sabia o número do sapato. Aí o cara da sapataria falou, não tem problema, dá o garoto aqui. Ele botou, aí trouxe um instrumento lá e botou o pé do garoto assim, tirou descalço naturalmente, tapou o nariz e fez assim e viu calça 33, 34, sei lá, o garoto era pequeno. Aí o Wagner olhou e viu o seguinte, que de 28 para 29, 29 para 30, 30 para 31, etc., os números todos eram igualmente espaçados. Aí, então, ele calculou o seguinte, você tem uma função que leva os números reais, que são o comprimento do pé, no tamanho do sapato. E essa função tem que ser uma função do tipo afim, porque acréscimos iguais para cada número de 32 para 33, a distância é a mesma de 38 para 39. Então, quando aumenta 1 do número, aumenta a mesma quantidade. Então, ele viu que era uma função linear. Aí, atravessou a rua, tinha uma livraria do lado de lá, uma papelaria, ele comprou uma régua e olhou, botou assim, chegou para dizer que 20 centímetros quanto dá. Aí viu lá, dá tanto, 25 centímetros, quanto é que dá? Dá o número. Aí ele ficou o valor da função para 2 números diferentes. Aí sabe, como vocês sabem, uma função afim é caracterizada que você conhece 2 valores diferentes. Aí ele calculou e descobriu a fórmula de Wagner para calcular o tamanho do pé do sapato quando você conhece o tamanho do pé em centímetros. Muito bem. Então, é isso aí. Então, a função exponencial, ela tem esse mérito. Ela tem, ao mesmo tempo, ela dá a oportunidade de desenvolver a capacidade de raciocinar abstratamente, que é o tipo de capacidade característica da matemática. Ela lhe permite fazer contas e ela lhe permite resolver problemas em cujo enunciado a função exponencial não aparece. É claro que, em vários problemas, a incógnita, ao contrário dos exemplos que eu dei, a incógnita está aqui no expoente.
Quanto tempo vai demorar para uma população de um país que cresce 2% ao ano? Quanto tempo vai demorar para essa população duplicar? Aí esse expoente aí, esse t do expoente, tem um nome especial, chama-se logaritmo. Então as duas coisas são extremamente relacionadas, é praticamente a mesma coisa. Você não pode falar em logaritmo sem falar exponencial, e você não deve, não é que não possa. Por exemplo, eu fiquei aqui o tempo todo, não falei em logaritmo, mas não deve ficar falando só em função exponencial sem mencionar o logaritmo, porque o logaritmo é parte da função exponencial. Esse xzinho aqui é o logaritmo, né? Então isso aí vai ser a conversa do Luciano. Ok, obrigado pela presença de vocês, até logo.